Vamos lá, né? Inicialmente, muito obrigada a Maristela por ter me convidado. Muito obrigada à Integral Uma por estar me recebendo. Faço parte da Integral Uma também. Às vezes eu coloco meu cartão lá, falo, será que alguém está me vendo, né? Me vejam, eu digo. Então, eu sou nutricionista já há bastante tempo, eu fiz a psicologia também, mas eu dei seguimento mesmo à área da nutrição para estar trabalho como clínica, mas a gente nunca deixa esse lado emocional numa conversa, num tratamento, né, num acompanhamento, eu tenho que estar sempre vendo os dois lados, e por isso acabei indo também fazendo constelação familiar, para que eu consiga entender um pouco mais e até ajudar um pouco mais essas pessoas que têm um pouco de dificuldade nos distúrbios alimentares, né? Então, aí completa um pouco minha formação nesses distúrbios alimentares com a constelação. E a questão da imunidade, como a Maristela estava falando, né? Ela tem que vir de dentro para fora mesmo, né? Então tá certíssimo, porque a gente não pode estar tomando remédio para que a gente consiga viver numa boa. Não, o remédio é paliativo, né? Eu acho que esse período está fazendo com que a gente reavalie uma série de atitudes que a gente está tendo. E eu acho muito legal que tem, né, essa oportunidade para a gente também avaliar como é que está, né, o que a gente está fazendo com a nossa alimentação, que antes era um fast food e hoje, quem sabe, pode não ser esse fast food. Então, espero colaborar um pouquinho sobre alguns alimentos que são importantíssimos da gente estar introduzindo nessa fase, tá? Coloquei só alguns slides para a gente estar dando um pouco mais de ênfase, tá? Então, quando eu falo de imunidade, não é só comida, né? Então, eu vou estar falando um pouquinho de cada item, vou realmente focar um pouco mais na alimentação, mas hoje eu não consigo trabalhar alimentação se a primeira pergunta que eu falo para o meu paciente, como é que você está dormindo? Né? Antes a nutrição não percebia isso. Então, a imunidade ela é um conjunto de fatores. Então, a gente tem que estar, né, com um sono regular, tem que estar diminuído esse estresse, estar com uma emoção adequada, tem que ter feito atividade física para que você tenha esse boom para conseguir fazer uma imunidade melhor, tá? Todos esses fatores a gente vai conversando um pouquinho durante esse período. Então, quanto à alimentação, eu digo assim, a gente deve comer alimentação de verdade. E o que é isso, né? Eu tinha um professor quando eu era formanda e ele dizia assim, vocês vão ensinar que vocês têm que os pacientes de vocês têm que comer comida que Deus dá. E aí eu pensava assim, nossa, eu estudei tanto para que eu fale isso, né? Vou falar que é importante estar comendo alimentos naturais, e hoje é o que eu mais combato, porque quando eu me formei não tinha esse pool de opções no supermercado, né? Hoje a gente vai no supermercado, você não sabe o que você compra de caixinha, porque tem tudo de caixinha, né? E é muito mais prático. Só que a gente foi vendo que essa industrialização, ela foi adoecendo, não foi só a industrialização, não foi só o consumo desses alimentos industrializados que fizeram a gente adoecer, mas também. Então, esses alimentos industrializados, de caixinha, eu digo até que até chá de saquinho, a gente não sabe muito bem o que tem lá dentro. Então, é importante que a gente vá diminuindo esse consumo. Quando a gente diminui esse consumo de alimentos industrializados, a gente consegue colocar os alimentos de verdade, os alimentos naturais mesmo, que vêm da terra. Né? Então, são os legumes, porque quando a gente está consumindo algum alimento mais prático, a gente não vai lavar uma
verdura ou não vai comer uma fruta. A gente vai logo num bolinho pronto, ou numa lasanha de caixinha, ou num hambúrguer de caixinha, né? Então, quando eu digo alimentação que seria importante, seria consumir mesmo, né? A princípio, muitos alimentos de origem vegetal, né? Para que a gente consiga ter essa imunidade. Então, colocando, se a gente for colocar por cores, né? Os verdes, eles desintoxicam o nosso fígado. Então, tudo que a gente come, ele vai ter que ser desintoxicado. Então, ele vai para o fígado e vai desintoxicando. Se a gente acaba não consumindo esses alimentos verdes, nosso fígado não consegue limpar e não consegue eliminar essas substâncias. Então, a gente vai ficando adoecido lá dentro. Esse adoecido, a gente diz que é inflamado. E aí a gente pode ter diabetes, pode ter lúpus, pode ter doença autoimune, tireoidite de Hashimoto, uma série de fatores. Então, os alimentos verdes são extremamente importantes, independente de ter imunidade ou não. Ele vai desinflamar a gente, tá? Para a imunidade, eu coloco um fator mais importante nas frutas que são ricas em vitamina C. Então, além dos verdes, as frutas e legumes que têm mais vitamina C. Então, limão é importante, kiwi, acerola, morango tem bastante, goiaba vermelha, pimentão, melão tem bastante, né? Então, mamão. Então, focar nesses alimentos, maracujá. Ô, Então, Marisa, tem uma primeira pergunta aqui. A Tânia está perguntando o seguinte: o vegetal cru verde escuro pode ser para qualquer pessoa ou tem alguma especificidade para quem não, que tem que ser cozido? Não, o verde cru pode ser para qualquer pessoa. Quem tem um hipotiroidismo, né? Eu ressalto um pouquinho, não todos os dias a couve crua. Então, eu digo dia sim ou dia não, porque ela pode estar alterando um pouquinho essa tiroide, né? Mas não precisa ser todos os dias, quem tem uma tiroidite de Hashimoto. Mas o verde escuro poderia ser para qualquer pessoa, independente, né, de idade, pode ser criança. Só mesmo ressalvo dos pacientes que têm problema renal, que aí não é um paciente normal, né? Não é uma pessoa sadia, uma pessoa já adoecida, e os pacientes que têm uma tiroidite de Hashimoto, tá? Você sugere encapsulados? Pois eu não queria chegar nessa área de suplementação, né? Eu suplemento sim, né? Na necessidade eu suplemento sim. O encapsulado dá para ser na forma de espirulina, né? Que seria uma fonte A Lúcia também. que perguntou. Mas a princípio eu acho que comer tem que ser gostoso. Então a gente tem que introduzir. Na hora que a gente começa a colocar cápsula só, a gente acaba não tendo prazer nessa alimentação. E aí vai tirando esse sabor, essa coisa gostosa, né? Então é importante. O encapsulado ele vai fazer sim uma função, né? Mas a princípio eu considero que precisa primeiro aprender a comer esses verdes sim, né? É difícil as pessoas terem saúde quando não consomem verduras cruas. Tá bom, vamos lá. Então, a vitamina C, que tem que ser, agora na questão da imunidade, ela tem que ser um pouco mais intensa. Então, quando eu começo a melhorar, a intensificar essa vitamina C, agora que começa a chegar o outono. E agora, quando começou essa questão do vírus, precisa realmente melhorar essa vitamina C. Então, eu digo, né, começa tomando limão logo cedo. O limão tá num preço legal e consuma essas frutas, né, com maior frequência. Então, mais laranja, mais limão, mais goiaba vermelha, mais mamão. Ô Marisa, a Marisa me ensinou a pôr limão com 20 gotinhas de própolis em jejum.
Sim, né? Eu uso bastante ou o própolis ou a tintura de equinácea para melhorar a inflamação e para melhorar a imunidade, né? Então, o própolis eu uso sim, né, para os pacientes que não estão com vírus. Quem tem vírus, quem já está com o coronavírus, não pode, porque ele vai ativar, né, mais uma parte inflamatória. Então, para quem quer ficar, porque aí as dietas são diferentes, para quem quer ter a imunidade, é comprar o própolis, extrato de própolis, tanto faz verde ou não, e tomar pelo menos 20 gotas, 20 a 25 gotas por dia. Eu peço para tomar com limão, porque o própolis é muito amargo, né? E eu acho que as coisas têm que ser mais gostosinhas. Então, já que tem que ter mais vitamina C, espreme o limãozinho, põe um pouquinho de água e em jejum, tá? Então, isso é muito importante. E quem não tolera o própolis, eu peço para usar a tintura de equinácea, que também é um anti-inflamatório, né? Então, também são em gotas, e aí vai depender muito de cada caso, do peso da pessoa, se ela consegue estar tomando ou não, tá? Tânia, Marisa, a Tânia está perguntando, mas se existem pessoas assintomáticas, não seria perigoso o própolis? Isso, não, então, assim, quando eu tô com a febre, eu não devo estar tomando muito própolis. Então, eu posso estar tomando a vitamina C, né? Seja ela encapsulada ou, né, como fruta, eu prefiro como fruta. Se for encapsulada, né, eu peço para estar tomando 2 vezes ao dia, porque a gente tem uma dosagem para estar absorvendo, e a gente não consegue absorver 1 grama de uma vez só. Então, o melhor seria estar dividindo lá pelo menos 500 e 500 a cada 12 horas, ou então 250 cada refeição de vitamina C. E quando o indivíduo ele está com febre, a gente acaba não dando própolis. Mas quando ele está assintomático, se ele está sem a febre, pode estar tomando própolis sim. Tá ok, vamos embora. Tá? Vamos embora? Então, isso é um fator que precisa, e agora que o limão está mais em conta, eu peço para estar colocando limão em tudo. Inclusive, o limão na salada verde, ela aumenta outros substratos que não são para imunidade, mas são para melhorar a corrente sanguínea mesmo, melhorar o fator do hemograma da pessoa. Então, o verde escuro com o limão, como o verde escuro tem ferro, o limão ajuda a absorver esse ferro. Então, aí tem uma outra nuance, tá? Mas vamos lá voltar para a imunidade. E a questão mesmo dos outros legumes crus ou cozidos, eles são importantes e eu dou prioridade a esses legumes do que aos carboidratos na forma de farinhas, ou até a própria batata cozida. Então, eu dou prioridade à mandioca, à batata doce, à mandioquinha, ao inhame, ao cará, do que a própria batata, do que as farinhas em geral, tá? As farinhas, elas têm uma substância que elas acabam aumentando essa permeabilidade, né, e essa suscetibilidade que a gente pode ter em contrair esse vírus. Então, eu não gosto muito das farinhas brancas, não. Tem pessoas que são mais alergênicas e podem não conseguir formar essa imunidade de uma forma adequada, facilitando a entrada desse vírus, tá? Outro fator importante é consumir, né? Como que a gente está consumindo essas proteínas? Carnes, frangos, peixe, ovo. Então, a gente sabe que a gente tem que estar consumindo, sim, né? Essa questão dessas proteínas. Só que o modo de preparo, hoje, a gente sabe que é muito importante. A gente não pode deixar esse preparo muito torrado. O muito torrado, ele vai fazer com que o nosso corpo fique inflamado, e nosso corpo inflamado, ele fica mais suscetível ao vírus. Então, nada de fazer aquele bife esturricado, tá? A outra coisa que eu não gosto muito é estar usando air fry,
né? A Air Fry, ela também promove, né, aquela crostinha que não faz bem à nossa saúde. Então, o melhor mesmo é estar cozinhando na panela, tá? Então, está colocando proteínas animais e proteínas vegetais. Tem pessoas que são vegetarianas, eu tenho mesmo filhos vegetarianos e acabo mesclando aqui. Então, as proteínas animais eu gosto que consumam durante o dia e as proteínas vegetais, como as proteínas animais são mais difíceis da digestão, né, eu peço para estar consumindo mais proteínas vegetais à noite, né, como substituição à proteína animal à noite, para melhorar essa digestão, tá? Então, aqui estão alguns exemplos, tanto feijão, ervilha, lentilha, e o shimeji ou os cogumelos, tá? Quando a gente acaba consumindo proteínas, a gente deve consumir proteínas todas as refeições, as principais, café da manhã, almoço e jantar, né? Vamos supor que eu estou tomando um leite ou estou tomando um iogurte de manhã, então é uma proteína. Na hora do almoço eu tenho feijão e tenho a carne ou o frango, né? E no jantar eu posso fazer uma sopa de lentilha. Então aí eu já estou suprida em termos proteicos, que ele vai dar a base para fazer essa imunidade, tá? Um outro elemento que é de extrema importância, né, são as sementes. Então, a semente de abóbora, além dela ser de baixo valor calórico, ela tem uma substância muito importante que chama zinco, né, para fazer essa imunidade, que tem nas carnes e que também vão ter nas sementes, tanto no gergelim, que é esse de baixo, quanto as sementes de abóbora, que são essas verdinhas de cima, tá? Ô Marisa, deixa eu te falar aqui, ó. A Cris está perguntando se as proteínas podem ser assadas no forno. Podem. O que não dá é para fazer esse processo de aumento de temperatura de uma forma muito rápida. Então, a própria air fry e cozinhar no micro-ondas. Aquecer no micro-ondas é pouquinho, mas cozinhar, ficar 30 minutos aquela carne no micro-ondas, isso não é bom. Então, é aquecer, porque o forno ele vai aumentar a temperatura aos poucos do alimento, né? E a panela também, né? Vai estar aumentando devagar, né? O que não pode é aumentar de uma forma muito rápida, cozinhar de uma forma rápida, né? O alimento. Então, a gente tem que, mas pode comer proteína em todas as refeições, as principais refeições. Tem horário indicado para sementes? Uma outra pergunta ligada já às sementes. Eu gosto bastante de deixar essas sementes como lanche, né? Eu até faço um mix de sementes para deixar como lanche. Aí, principalmente agora que a gente está em casa, que a gente gosta de beliscar. E as sementes fazem com que a gente tenha que mastigar bastante. E isso favorece a saciedade, né? Então, eu gosto bastante de deixar como um lanche da tarde, deixar num potinho. E aí, na hora que está trabalhando, tudo pega o potinho e come, né, um pouco dessas sementes. Eu gosto bastante, assim, fazer um mix. Então, eu ponho 2 castanhas do Pará, uma colher de sopa dessa semente de abóbora, né? Eu coloco, às vezes eu coloco gergelim, às vezes eu coloco semente de girassol, né? Então, eu também coloco uma colher de chá, mais ou menos, e coloco, às vezes, umas nozes, ou se eu não tenho nozes, eu tenho algum outro tipo de castanha, tá? E eu gosto de um docinho, então eu coloco damasco. Então, eu faço esse mix e deixo ali na hora que eu estou fazendo alguma palestra, alguma coisa assim, que eu vou demorar mais tempo, né? Que não dá tempo de eu fazer um lanche na cozinha, e eu acabo comendo. É uma forma fácil, uma forma prática. E eu ensino meus pacientes a fazerem em saquinhos. Então, quando vai trabalhar fora, eu ensino a colocar essa quantidade, né, uma quantidade adequada para fazer um lanchinho e levar isso na bolsa. Então, a gente pode estar comendo no carro, se tiver trânsito, porque a gente não chega esfomeado no lugar, se de repente, né, por exemplo, você sai do trabalho e vai para o inglês, né? Então, você tem um tempo ali, você não tem um tempo de parar para comer. Mas agora com o coronavírus, a gente pode deixar esse lanchinho pronto para intermediar nossas refeições de qualquer maneira. Sim, porque senão a gente vai lambiscar o quê? Bolacha.
E bolacha, né, é feita de farinha branca. Farinha branca inflama. E inflamando, a gente tem mais facilidade, mais suscetibilidade de ter esse vírus. Tá? O Mar, tem aquele que você me deu de lanchinho, que você me indicou um dia, que é japonês, como é que chama? Que a gente, É a que é alga. crocante. Isso, a Alga. alga não tem isso. A alga ela é boa porque ela é de baixo valor calórico, mas ela não tem ação na imunidade. Ela pode ser como um lanchinho, sim, né? A alga ela tem um fator muito importante porque ela melhora o bom humor. Então, para nós mulheres, né, é até bom ter uma alguinha ali. E melhora também quem tem a parte da tiroide, porque ela tem iodo. Então, acho que por isso que eu te dei. Mas para a imunidade, a alga ela não tem a eficiência, Ah, tá tá? bom. Então, a eficiência estão nesses três. É a castanha do Pará, porque tem selênio, é o alimento que tem mais selênio, e o selênio vai ser importante para fazer a célula da imunidade, né? E o gergelim e a semente de abóbora, que também tem um fator, que tem o zinco, que vão ser mais suscetíveis, né? Mais procurados no nosso corpo. A Shirley está perguntando, e as amêndoas chilenas? E aí eu já pego aqui o gancho, e a Cris está perguntando, pode colocar as uvas passas no mix? Uva passa tem muito açúcar, então vai depender muito de como está o teu controle de glicemia, né? Então, se não a glicose da pessoa está tudo bem, pode estar colocando a uva passa sim, porque ela é bem doce. Agora, se tem, né, um pré-diabetes, se essa glicemia está um pouco acima de 90, eu normalmente peço para não usar a uva passa, usa ou tâmara ou damasco. Legal. Tá? Gente, Responde? levanta a mãozinha se alguém quiser falar, que não está aguentando, né? Tem gente que precisa Tá. falar alguma coisinha. Pode falar, mas é só para a gente ir Então, organizando, porque tem muita informação. essas sementes são super importantes para a gente estar colocando dia a dia mesmo. E eu digo que, assim, isso é um hábito. Aí você vai na zona, no lugar, comprando, que hoje a gente não vai mais na zona realista, né? Porque a gente está meio presa, mas você vai numa casa para estar comprando e você vai ver uma infinidade de substâncias que a gente nunca conhecia, não conhecia, né? E isso é muito importante para a gente ter a variedade na nossa alimentação, tá? Amêndoa chilena, não esquece da Chile, que ela tá querendo, ela adora amêndoa chilena, ela quer saber. Tá, pode também estar comendo. Ela não tem também tanto selênio do que é diferente da castanha do Pará, mas ela pode estar sendo inserida nesse saquinho que a gente faz nesse peixinho, tá? Vamos lá. Temperos. Então, tem alguns temperos que são muito importantes. Então, eu sou mais greba mesmo, então eu gosto de plantar os meus temperos. Mas tempero importante os temperos vão favorecer o sabor do alimento. Então, nada de pacotinho, né? Então, eu peço para não comprar nada que seja de cubinho, de pacotinho, porque o que vai dar amor mesmo vai ser esses temperos que são as ervas. Então, um dos temperos que eu gosto bastante é essa plantinha verde aí que chama sálvia. Isso para a imunidade é essencial, tá? Quem não tem vasinho de sálvia pode comprar. E ele é bem gostoso, né, no peixe, ele é gostoso no suco verde, ele é gostoso, sabe, às vezes dá uma picadinha nos legumes, ele é bem gostoso, tá? Ele tem um gostinho meio que parece uma hortelã, assim, tá? Mas ele tem uma eficiência maior na imunidade do que a hortelã. Alho. Nossa, o alho é muito importante para a imunidade. Inclusive, eu fiz um curso agora em dezembro para câncer e eles estão pedindo para a gente macerar esse alho e esperar 10 minutos para estar consumindo, tá? E nunca consumir torrado. Da mesma forma que a carne, a gente não pode consumir o alho torrado. Sabe aquele alho douradinho? Aquele alho douradinho já perdeu, né, muito da propriedade dele. Então, seria um alho mais
cruzinho mesmo. Então, o que que eu peço para os meus pacientes? Eu peço para eles macerarem, para não precisar ficar macerando todos os dias, macera o alho um pouquinho, né, por uns 2, 3 dias, coloca num vidro, né, tampadinho, coloca na geladeira. E esse tempo dele estar macerado, ele vai ativando a substância que vai melhorar a imunidade, tá? Marisa, Oi. aqui a Tânia está perguntando, a sálvia frita no Não, azeite tem bom aproveitamento? não, a sálvia tem que ser mais cozida, sem ser frita. Só assada. A fritura nunca é bom, porque é, ela acaba tendo outras substâncias que inflamam, que é a gordura. Agora, o alho cru, a Cláudia que está perguntando, é só consumir o alho cru ou ele pode ser Ele pode ser fritinho? cozido, só que ele não pode estar na forma daquele dourado preto, escuro. Ele tem que estar branquinho ainda para a gente estar colocando alimentos. Você vai fazer uma couve com alho. Então, você coloca lá a cebola, um pouquinho do óleo de canola, eu gosto bastante do óleo de gergelim, né? Ou de canola, ou azeite. Põe lá e começa a ter mesmo a reação da cebola. E aí você coloca o alho, deixa um pouquinho, mas não deixa ele dourar. E aí você já coloca a couve. Então, ela E a vai... cebola, então, a Cláudia está perguntando assim, então a cebola também é bom para a imunidade. A Cris está perguntando se a cebola é bom para a imunidade, a Cláudia está complementando, que ela usa ela crua no suco verde e aprendi também que é bom para baixar o açúcar no sangue. A A cebola? cebola, se é boa para a imunidade também. A cebola não tenho nenhum artigo dizendo que a cebola é boa para a imunidade, né? O alho tem. O alho a gente tem vários artigos melhorando a imunidade, inclusive em pacientes com câncer, tá? Você indica óleo de coco? É a Bi que está perguntando. Olha, o óleo de coco ele pode ser usado, mas ele é um pouco mais caro e ele altera um pouco o sabor do alimento. Então, eu prefiro um óleo ou o azeite ou um óleo mesmo de girassol para estar colocando no alimento. E o óleo de coco deixa para os doces, né? Mas pode estar cozinhando com óleo de coco, sim, para a pessoa não alterar o sabor. Para mim, eu altero muito o sabor. Eu acho que altera, né? Fica mais adocicado e eu não gosto. Então, eu cozinho mesmo com óleo de girassol e bem pouquinho. Tá? Olha, eu não sei se a gente vai conseguir pôr todas as perguntas, porque acho que ainda tem um pouquinho de apresentação. Mas as perguntas que a gente não conseguir, a Cris vai salvar para nós, vai me mandar, eu vou ir para Marisa, e aí ela vai responder posteriormente para cada um, tá bom? Então, porque está vindo bastante pergunta, que esse tema gera pergunta aí, tá? Mas eu vou colocar algumas aqui. No suco verde, uma rodela fina de jejum batida, a Cláudia está falando. Gengibre. Gengibre. Acho que ela falou, você falou gengibre. Tá. Água alcalina ajuda na imunidade? Vamos Vou falar passar, de ó. água. Isso, vou falar de água daqui a pouco. Então tá Tá? bom. Ok. Deixa eu ver, a Gleice perguntou o que você recomenda, mas eu não sei se tem a ver com a pergunta de cima. Gleice, me reescreve essa pergunta, porque foi um monte indo uma atrás da outra, eu não consigo agora entender bem, tá? Enquanto a Marisa segue. Então, o gengibre, do alho, faz o maceradinho e deixa na geladeira num potinho e vai usando. Quanto mais tempo ele fica, mais ele vai saindo a substância que melhora essa imunidade. É isso que eu ensino para paciente com câncer, tá? Então, a gente não tem nenhum estudo para esse tipo de coronavírus, mas para o SARS ele melhora bastante, tá? O gengibre pode estar colocando em tudo, tá? O gengibre dá para a gente plantar, se você tem um vasinho ali, dá para você plantar tanto a cúrcuma quanto o gengibre. E o gengibre você pode estar usando em tudo, cru ou cozido, tá? Então, dá para você colocar no suco verde, sim, de manhã, porque ele, além de tudo, ele é um termogênico, ele melhora muito a nossa performance
de metabolismo, né? Ele acelera um pouquinho, e ele também, ele é um alimento que nos dá imunidade. Então, coloco sim no suco verde, né? Para quem gosta, mas tem gente que não gosta não. Então, eu peço para colocar sálvia. E a cúrcuma, ou quem não gosta de cúrcuma pode estar comprando curry, tá? Um curry de boa qualidade. Mas a cúrcuma também é um alimento que melhora muito a nossa imunidade. Então, se a gente for fazer um shot aí, né? A gente vai fazer de manhã, né? Um shot de suco verde com esse gengibre ou com a sálvia, né? Aí a gente pode estar colocando uma proteína de boa qualidade, por exemplo, um ovo, e coloca cúrcuma no ovo, faz um ovo com um pouquinho de alho e tomate, e põe um pouco de cúrcuma. Então, de manhã você já tá e tomou o suco verde com limão. Então, de manhã você já entrou com uma alimentação, né, dizendo assim para o corpo: olha, corpo, se vira, eu estou te dando bom alimento. Diferente de a gente estar tomando leite com café, pão com manteiga. Vocês conseguem entender um pouquinho a diferença, a nuance dessa diferença dessa alimentação, tá? Às vezes no meu Instagram eu ponho algumas dicas, né? Sobre café da manhã, sobre almoço. E aí, durante, né, os temperos, durante o dia, a gente vai estar colocando outros tipos de tempero. Então, assim, se a gente não tem sálvia, né, vamos usar, então, manjericão, vamos usar alecrim, vamos usar orégano, né, salsinha. A salsinha realmente melhora mais a questão da pressão, ela não tem muito a ver com a imunidade, mas ela é um bom tempero e a gente consegue estar plantando em casa, tá? Por que eu falo plantando em casa? Porque a gente tem muito agrotóxico nos alimentos e isso interfere muito na imunidade da gente, né? Os agrotóxicos, eles acabam inflamando o nosso corpo e a gente inflamado, a gente tem mais probabilidade mais suscetibilidade de ficar doente, tá? Água. Então, a água, né? Perguntaram lá da água alcalina. Então, a água, ela é essencial, tá? Então, a água, ela vai ser importante em todo o processo, desde manhã até a noite. Na verdade, eu calculo mais ou menos uns 35 ml por quilo de peso. Então, se vocês forem, né, vocês podem fazer o cálculo aí, o peso que vocês têm, vezes 0,35. É isso que a gente deve tomar de água por dia, porque a gente tem água na saliva, a gente tem água no suco gástrico, a gente tem água na urina, a gente libera água no suor, nas fezes, e a gente tem as reações ainda internas. Então, a gente deveria estar tomando mais água, sim, e eu percebo que a população não tem muito hábito de estar tomando água, elas gostam de água com sabor. Tá? Então, se gosta de água com sabor, eu peço para colocar lá. Então, coloca lá, né, um alecrim na água, ou um hortelã, ou a própria sálvia na água, para fazer uma água saborizada, né? Mas tem que estar tomando, diferente de sucos. E a água... Marisa, a pergunta da Gleice, que eu já tinha passado, era: olá, o que você recomenda para pessoas diabéticas para baixar a glicemia? Tem alguma coisa dessas aí que você estava falando que ajuda nisso? Ajuda a cúrcuma, ajuda bastante. Verduras verdes, né? Verduras verdes em todas as refeições, tem que ser prioritário, né? Para diabetes, eu peço para estar tomando muito chá de alcachofra. Peço para estar quem gosta, né, de colocar canela, eu peço para estar colocando canela nos alimentos, né, para que dê uma diminuída nessa glicose. Eu gosto muito do cacau, né, ao invés de chocolate, colocar o cacau, né, nos alimentos. Que mais que eu coloco? Coloco gengibre, para quem não tem pressão alta. Acho que basicamente isso, né? Bastante verde, bastante fibras. Para o diabético ainda, eu coloco mais fibras ainda
para estar retardando o processo de absorção do alimento. Então, eu coloco aveia, eu coloco linhaça triturada, chia. O importante é que o diabético, na hora que ele consuma o alimento, ele não absorva tão rápido, ele tem que demorar mais tempo essa digestão, né? Então, um dos fatores que eu acabei nem falando é a questão da mastigação, isso para todo mundo. A gente tem que mastigar para fazer a digestão. Se a gente não faz a digestão, a gente acaba ficando com aquele alimento e aquilo vai para o intestino, ele não é absorvido. Então, a mastigação vai ser importante. Então, para o diabético, ele precisa mastigar bem para também dificultar essa passagem do alimento para o sangue. Então, tem que ter muita fibra. Tá? Mas aí eu estou orientando isso à parte, tá? Ô, Má, a Cláudia está perguntando, a cebola quebra o açúcar? Ah, não, a gengibre para quem não tem pressão alta, a Cris está lembrando. Isso eu já falei, para quem não tem pressão alta, e para quem tem pressão alta, eu peço para estar usando beterraba e salsinha, que melhoram a pressão. Tá, vamos embora. Lembrando que nós temos agora uns 15 minutinhos, né? Não, só, então vamos lá. Então, assim, água é essencial, água filtrada mesmo, né? O que acontece com a água alcalinizada é que ela vai deixando o nosso pH interno melhor, né? Então, nosso pH interno, né, quanto mais alcalino, mais as bactérias boas elas conseguem sobreviver. E essas bactérias boas é que consomem essas verduras e que vão fazer os transmissores cerebrais da felicidade, memória, do sono, né? E quando a gente tem um pH um pouco mais ácido, né, lá para 5, 6, a gente não consegue estar alimentando essas bactérias boas, a gente alimenta as bactérias ruins, e as bactérias ruins pedem açúcar e gordura. Então, e isso inflama mais, e a gente inflamada, a gente fica mais doente. Então, o fato da gente estar tomando água alcalinizada, ela é um dos fatores que favorecem essa nossa saúde, mas não é a prioridade, porque às vezes um filtro para deixar mais alcalino acaba sendo R$2.000, então acaba sendo mais oneroso. Então eu prefiro assim, coma verduras e frutas que seu corpo vai ficar alcalino, né? E toma água filtrada. Isso eu acabo indicando para todo mundo. Tem gente que acaba não conseguindo estar comprando essa água mais alcalina, ou até a água ozonizada também. Tem pessoas que usam a água ozonizada para tomar, para tentar melhorar essa alcalinidade do corpo. Então, o corpo estando mais alcalino, ele fica menos doente. Mas a gente também pode estar alcalinizando através dos alimentos. Verduras e frutas deixam o nosso corpo mais alcalino. Carnes. O bicarbonato ajuda para isso? A Tânia está perguntando. Calma aí. Carnes e farinhas e açúcar deixam nosso corpo mais ácido e mais propenso a ter doenças, a qualquer doença, tá? Bicarbonato. O bicarbonato eu não gosto muito de estar usando, porque vai depender muito do motivo de estar usando esse bicarbonato, né? Ele altera um pouco a reação química do alimento, então ele não deixa integral, né? Ele não deixa, por exemplo, a gente põe às vezes, tem pessoas que põem o bicarbonato no molho de tomate, e aí ele diminui determinadas substâncias que deveriam ter nesse molho de tomate. Tá? Então, não é interessante estar usando como culinária funcional, porque eu sou nutricionista funcional, então, assim, a comida tem que fazer a função dela. Quando a gente começa a alterar muito, ela acaba não fazendo a função. Então, a gente não deve estar usando bicarbonato para colocar nos alimentos. Tá? E na água? Na água. Eu nunca vi colocar bicarbonato na água para tornar mais alcalino. Não. Né? Dependendo da pessoa, às vezes eu peço para tomar cloreto de magnésio, que aí melhora essa alcalinidade também, né? Faz aquela diluição mesmo do cloreto de magnésio, começa a tomar 50 ml.
né, que a gente compra na farmácia do cloreto de magnésio, tá? Então, porque ela está dizendo assim, que os integralistas utilizam, né? Mas isso é é uma de um outra segmento, é versão. isso? Isso, é um outro segmento, porque, assim, eu nunca uso muito bicarbonato, não. Não eu nunca procurei artigos que fizessem bem esse bicarbonato, tá? Agora, quando a gente pode coloca, por exemplo, nos alimentos, esse bicarbonato, na hora que você interage com o alimento, muitas vezes o bicarbonato, ele interfere no que esse alimento poderia nos dar. Agora, ele sozinho, realmente, eu posso até procurar e depois eu falo para vocês. Nunca vi, como água mesmo, tá? Eu já vi água Ok, mesmo, vamos lá. e água ozonizada, tá? Mas a água filtrada, ela faz bem também, é a nossa água, tá? Toma cuidado para a gente estar tomando água mineral, porque às vezes essa água mineral vai ter muitos minerais a mais do que a gente precisa. Então, pode tomar água filtrada. Quem mora em São Paulo, não tem problema. Inclusive, eu que tenho pressão alta, eu que tenho pressão alta, tenho que tomar cuidado com a água que eu tomo, porque tem sódio. Aquela água Sim, que vem em galão, sim, dependendo, tem águas que têm menos sódio, tem águas que têm mais sódio. eu tenho alguns filtros. Vamos lá, Mar. Tem alguns filtros que são até interessantes, que ele tem uma película e ele só filtra mesmo a água e tira todos esses minerais, então deixa a água purinha, né? Então, às vezes, pode ser interessante para algumas pessoas. Depois eu falo o nome dos filtros, tá? Que aí é de Tá, cada nós um. temos 10 minutinhos. Tá, então eu já falei, faltou falar só da questão da vitamina D. Então eu falei dos alimentos, eu falei do gengibre, falei do própolis, falei das proteínas e falei para diminuir o consumo de carboidratos refinados, né? Tipo bolacha, bolo, né? Hoje mesmo, por exemplo, eles estavam querendo comer doce, eu fiz um tipo de um mousse de abacate com mamão e que mais que eu pus? Pus tâmara e cacau, né? Meu filho falou, o que que é isso? Eu falei, é sobremesa. Ele falou, é mousse? Eu falei, é. Aí ele comeu meio assim, falou, tá meio estranho esse negócio, mas tá bom, vai, já não tem doce mesmo aqui em casa. Né? Então, assim, isso é uma questão de estar colocando na mesa e vendo se as pessoas gostam, tá? Vitamina D, uma O das coisas. cacau, o chocolate na quarentena virou amigo ou inimigo? Se for cacau, ele é amigo do bom humor, e ele é amigo da imunidade. Agora, o chocolate ao leite, ele tem muito açúcar, e o açúcar inflama, então ele é inimigo. Então, se for comprar o chocolate, Tá. tem que comprar cada vez com menos açúcar e mais cacau. Então, tipo 70%. Tá? E aí, quando E comer o a, chocolate, deixa eu só falar assim, quando comer o chocolate, por que que a gente às vezes tem vontade? Porque às vezes a gente está um pouco mais, nosso bom humor ele acaba diminuindo um pouco, né? A gente está um pouco mais chateado, mais trancado, e aí a gente tem necessidade desse melhor, de dar uma ativada nesse cérebro. Então, para que a gente não precise comer muito, eu ensino a estar chupando esse chocolate. Então, coloca um pedacinho na boca, porque a gente sente o sabor doce na ponta da língua. Se a gente coloca o chocolate lá atrás e começa só a mastigar e engolir, você fica num mecanismo muito rápido e você vai comer no fim a barra inteira e não vai ficar saciado. Então, tenta chupar esse chocolate que você vai conseguir ficar mais saciada com menor porção. Tá? Chocolate não é ruim, o ruim é o açúcar dele, tá? Que é o chocolate ao leitão lá. A vitamina D, né? A vitamina D, gente, a gente poderia estar tomando sol e tá conseguindo absorver. A vitamina D a gente tem nos alimentos lá, o óleo do fígado do bacalhau, que a gente tomava lá quando criança, tem nos peixes, tem na gema de ovo, tem na sardinha, tem no atum, tem no salmão, que é mais selvagem, né? Então, a vitamina D a gente precisa converter essa vitamina D, então a gente precisaria desse sol. Então a gente deve aproveitar agora que a gente está, né, um pouco mais em casa, né, não podendo sair, tentar tomar um pouco do sol sem protetor solar, pode protetor no rosto, mas pelo menos nos braços, para conseguir absorver essa vitamina D por meia hora.
tá? Então, e é o sol de arder. É nesse sol que a gente consegue estar absorvendo a vitamina D. Não é no sol das 9 horas da manhã, tá? É no sol que arde, então, tipo das 11 às 11h30. Ou encapsula a vitamina D. Ou vai encapsular. Só que para a gente encapsular, para eu pedir para manipular, né, a vitamina D, ou para comprar a vitamina D, eu precisaria estar sabendo como que essa vitamina D tá. Então, para quem eu suplemento essa vitamina D? Para quem está abaixo de 40, né? No exame de sangue, para quem está abaixo de 40, para mim tá ruim, tá? Lá o fator bom, né, que está falando no exame de sangue, diz de 20 a 30. Nossa, isso você pega muita gripe, você fica muito doente, você fica muito inflamado. Então, nos artigos mais novos, né, a gente tem pedido, né, para que aumente essa vitamina D acima de 40, tá? E para pacientes com câncer acima de 60. Então, vitamina D é sol do meio-dia. Um É, pouquinho na varanda ou no quintal. sem o protetor em algum lugar para que você consiga absorver. Quando você está, né, no sol que começa a arder, você já está absorvendo essa vitamina D, tá? Tá. Mas 15 minutinhos? dá tempo. Para encapsular é Não, eu necessário tô falando 15 minutos para ficar no sol? meia hora. Meia hora, tá. Meia hora nesse sol que queima, Tá. tá? Marizinha, vamos para o Claro. último. Esse é o último Dormir. ponto, porque nós estamos com já quase 7 horas. Tá. Dormir, gente, dormir é importante. Então, é importante que a gente melhore essa qualidade de sono. Eu digo que muitas vezes o que a gente ouve, né, o celular, a televisão fazem com que a gente acabe tendo, né, uma, uma dificuldade para conseguir descansar. Então, o interessante é que a gente desligue isso e vá melhorando essa qualidade de sono. O sono das 10 da noite às 6 da manhã, ele é diferente do sono da meia-noite às 8 da manhã, tá? Em termos de descanso. Então, é importante que a gente durma bem, que a gente descanse, mas é importante também o horário desse sono. O sono das 10 às 6 é muito melhor do que mais tarde. A melatonina, quando ela é liberada, né, ela vai entrar no pico às 2 da manhã. Então, se eu estou no sono já a partir das 10 da noite, então na hora que eu estou num sono profundo, está sendo liberado essa regeneração cerebral. Se eu comecei a dormir já 1 hora da manhã, aumentou a minha melatonina 1, eu não consigo regenerar, então eu acordo cansado. Então, sono é importante, a gente é formado de ciclos, né? Então, é importante a gente respeitar e desligar todos esses aparelhos, né? Já às 9, 10 horas da noite já é importante a gente estar desligando para que a gente consiga dormir. E outra coisa importante para que a gente regule esse ciclo, assim que a gente acorde, a gente olhe para o céu, tá? Por quê? Porque aí a melatonina baixa e aumenta o cortisol, que é o hormônio de estar acordado. Se a gente acaba olhando só na tela do celular à noite, aumenta esse cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a gente estando estressado, essa imunidade é baixa, por isso que o sono é importante. Então, ele altera muito esses hormônios internos, tá? Emoções. O que será que a gente está vendo na televisão? Né? Eu digo assim, vamos selecionar o que a gente está ouvindo. A gente às vezes ouve tanta coisa que não é importante. Né? Então, acho que a gente tem que estar, a gente está numa fase que a gente tem a pedra e a gente tem que achar que essa pedra pode ser uma ponte e não que essa pedra possa ser um estorvo. Né? Então, vamos tentar colocar para a gente, né, a emoção também é um alimento que vai diminuir esse estresse. Então, acho que tem muitas pessoas nesse grupo de mulheres que fazem meditação e que possam até falar melhor que eu, porque eu sou super a favor de meditação, mas eu não sei induzir a meditação.
mas eu gosto muito de ser induzida, né? Então, procurem fazer meditação para estar relaxando, né? É muito importante para que você fique centrado e consiga aproveitar essas emoções boas, né? Então, uma live que a gente possa estar aprendendo, um livro que você deixou de ler e possa estar lendo, né? Conversar com uma amiga que faz tempo que você não conversa. Então, a gente tem que selecionar um pouco essas emoções, porque se a gente ficar só na televisão, a gente acaba tendo emoções muito negativas. Então, isso vai diminuir também nossa imunidade. Tá? E a atividade física, né? Atividade física é extremamente importante. Então, tem uma série de aplicativos no celular. Depois, se alguém quiser, depois eu indico os aplicativos, que agora não dá tempo, mas é importante. Se a gente não pode fazer exercício lá fora, que a gente faça dentro de casa, tá? Vai ser importante porque ela vai estar liberando uma série de transmissores cerebrais que vão melhorar a nossa imunidade. E aí eu acabo agradecendo a vocês, porque nutricionista tem credibilidade quando a gente tem o quê? Um espaço. Porque todo mundo tem espaço, blogueiro tem espaço, né? Coach às vezes tem espaço, nutricionista nunca tem espaço, todo mundo sabe o que comer. E é muito importante quando me sinto muito lisonjeada de ter sido convidada para estar falando, um pouco da minha experiência, que aí pelo menos eu estou falando o quê, né? Poxa, acreditam, porque eu estudo bastante, né? Há 20 anos eu venho estudando sobre nutrição e amo o que eu faço, né? Então, muito obrigada a todos que me assistiram, e eu estou aberta, né? Tanto no grupo, para estarem vendo as dúvidas, vocês encontram lá meu nominho, ou então falam para a Maristela, e a gente vai conversando aí sobre essa questão da imunidade e depois outros temas também.